Preciosidade do Senhor, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Jéssica Cerqueira e eu estou aqui hoje para semear boas sementes na sua vida, através de leitura diária da palavra do Senhor e comunhão com Ele. Se você está chegando aqui no canal, se inscreva aqui no botão abaixo, ative o sininho, viu? E também, bora semear boas sementes. Como você pode fazer isso? Curtindo esse vídeo e compartilhando para que alcance outras pessoas essa sementinha da palavra, tá bom? Então vamos começar o nosso dia de hoje com uma breve oração. Senhor, obrigado, Deus, por mais uma oportunidade de estar aqui na tua presença. Senhor, que a tua graça esteja sobre a minha vida, que a tua graça esteja sobre a vida deste ouvinte. Senhor, vá de encontro agora com o nosso coração, vá de encontro agora, Senhor, com as nossas ansiedades, com os nossos medos. A tua palavra diz que nós devemos entregar tudo, Senhor. Que nós devemos entregar tudo a Ti, porque o Senhor cuida de todas as coisas. E nesse mundo que vivemos, de tantas preocupações, tantas ansiedades, eu quero dizer, Senhor, que eu quero entregar tudo a Ti. Que possamos dizer, Senhor, que entregamos tudo a Ti e que o Senhor cuida de cada detalhe. Eu peço que o Senhor abra o nosso entendimento para vermos que o Senhor realmente cuida de nós em tudo. Eu te peço em nome de Jesus e te agradeço. Amém! E na nossa leitura de hoje, no nosso 119º dia, vamos ler Juízes, capítulo 9, a partir do versículo 22 ao capítulo 10, versículo 18. A conspiração de Gaal. Havendo, pois, Abimeleque dominado 3 anos sobre Israel, enviou Deus um mau espírito entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém. E os cidadãos de Siquém se houveram aleivosamente contra Abimeleque, para que a violência feita aos 70 filhos de Jerubaal viesse, e o seu sangue caísse sobre Abimeleque, seu irmão, que os matara, e sobre os cidadãos de Siquém, que lhe corroboraram as mãos, para matar os seus irmãos. E os cidadãos de Siquém puseram contra ele quem lhe armasse emboscadas sobre os cumes dos montes. E a todo aquele que passava pelo caminho junto a eles o assaltavam. E contou-se a Abimeleque. Veio também Gaal, filho de Ebede, com seus irmãos, e passaram para dentro de Siquém. E os cidadãos de Siquém se fiaram nele. E saíram ao campo, e vindimaram as suas vinhas, e pisaram as uvas, e fizeram canções de louvor. E foram à casa de seu Deus, aqui Deus com letra maiúscula, né? Nosso Deus. E comeram e beberam e amaldiçoaram a Abimeleque. E disse Gaal, filho de Ebede: Quem é Abimeleque e quem é Siquém, para que o servíssemos? Não é porventura filho de Jerubaal? E não é Zebu o seu mordomo? Serve antes aos homens de Amor, pai de Siquém. Pois por que razão nós o serviríamos a ele? Ah, se este povo estivera na minha mão, eu expeliria a Abimeleque. E a Abimeleque se disse: Multiplica o teu exército e sai. E ouvindo Zebu, o maioral da cidade, as palavras de Gaal, filho de Ebede, se acendeu a sua ira, e enviou astutamente mensageiros a Abimeleque, dizendo: Eis que Gaal, filho de Ebede, e seus irmãos vieram a Siquém, e eis que eles fortificam essa cidade contra ti. Levanta-te, pois, de noite, tu e o povo que tiveres contigo, e põe emboscadas no campo. E levanta-te pela manhã ao sair do sol, e dar de golpe sobre a cidade. E eis que, saindo ele e o povo que tiver com ele contra ti, faz-lhe como alcançar a tua mão. Abimeleque vence Gaal e os siquemitas. Levantou-se, pois, Abimeleque e todo o povo que com ele havia de noite, e puseram emboscadas contra Siquém em 4 bandos. E Gaal, filho de Ebede, saiu e pôs-se à entrada da porta da cidade. E Abimeleque e todo o povo que com ele havia se levantaram das emboscadas. E vendo Gaal aquele povo, disse a Zebu: Eis que desce gente dos cumes dos montes. Zebu, ao contrário, lhe disse: As sombras dos montes vês por homens. Porém Gaal ainda tornou a falar e disse: Eis ali desce gente do meio da terra, e uma tropa vem do caminho do carvalho de Meonenim. Então lhe disse Zebu: Onde está agora a tua boca, com a qual dizias: Quem é Abimeleque, para que o servíssemos? Sai, pois, peço-te, e peleja contra ele.
E saiu Gaal à vista dos cidadãos de Siquém, e pelejou contra Abimeleque. E Abimeleque o perseguiu, porquanto fugiu de diante dele. E muitos feridos caíram até a entrada da porta da cidade. E Abimeleque ficou em Arumá, e Zebul expeliu a Gaal e a seus irmãos, para que não pudessem habitar em Siquém. E sucedeu no dia seguinte que o povo saiu ao campo, e disseram a Abimeleque. Então tomou o povo e o repartiu em 3 bandos, e pôs emboscadas no campo. E olhou, e eis que o povo saía da cidade, e levantou-se contra eles, e os feriu. Porque Abimeleque e as tropas que com ele haviam, deram neles de imprevisto, e pararam à entrada da porta da cidade. E as outras tropas deram de improviso sobre todos quantos estavam no campo, e os feriram. E Abimeleque pelejou contra a cidade todo aquele dia, e tomou a cidade. E matou o povo que nele havia, e assolou a cidade, e a semeou de sal. O que, ouvindo todos os cidadãos da torre de Siquém, entraram na fortaleza, em casa do deus Berite. E contou-se a Abimeleque que todos os cidadãos da torre de Siquém se havia congregado. Subiu, pois, Abimeleque ao monte de Salmom, ele e todo o povo que com ele havia. E Abimeleque tomou na sua mão machados, e cortou um ramo das árvores, e o levantou, e pô-lo ao seu ombro, e disse ao povo que com ele havia: O que me vistes fazer, apressai-vos e fazê-lo assim como eu. Assim, pois, também todo o povo, cada um cortou o seu ramo, e seguiram Abimeleque, e os puseram junto da fortaleza, e queimaram a fogo a fortaleza com eles, de maneira que todos os da torre de Siquém morreram, uns 1000 homens e mulheres. A morte de Abimeleque. Então Abimeleque foi-se a Tebes e sitiou e a tomou. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte, e todos os homens e mulheres e todos os cidadãos da cidade se acolheram a ela, e fecharam após si as portas, e subiram ao telhado da torre. E Abimeleque veio até a torre, e a combateu, e chegou-se até a porta da torre, para queimar. Porém, uma mulher lançou um pedaço de um amor sobre a cabeça de Abimeleque, e quebrou-lhe o crânio. Então chamou logo ao moço que levava suas armas, e disse-lhe: Desembanha a tua espada e mata-me, para que não se diga de mim, uma mulher o matou. E o seu moço o atravessou, e ele morreu. Vendo, pois, os homens de Israel que já Abimeleque era morto, foram-se cada um para o seu lugar. Assim Deus fez tomar sobre Abimeleque o mal que tinha feito a seu pai, matando seus 70 irmãos, como também todo o mal dos homens de Siquém fez tomar sobre a cabeça deles. E a maldição de Jotão, filho de Jerubaal, veio sobre eles. Tola e Jair, juízes dos israelitas. Capítulo 10. E depois de Abimeleque se levantou para livrar Israel Tola, filho de Puá, filho de Dodô, homem de Issacar, e habitavam em Samir, na montanha de Efraim. E julgou a Israel 23 anos, e morreu e foi sepultado em Samir. E depois dele se levantou Jair, gileadita, e julgou a Israel 22 anos. E tinha este 30 filhos, que cavalgavam sobre 30 jumentos, e tinham 30 cidades, a que chamaram Avote-Jair até o dia de hoje, as quais estão na terra de Gileade. E morreu Jair e foi sepultado em Camom. Servidão sobre os filisteus e os amonitas. Então tornaram os filhos de Israel a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins e a Astarote, e aos deuses da Síria, e aos deuses de Sidom, e aos deuses de Moabe, e aos deuses dos filhos de Amon, e aos deuses dos filisteus. E deixaram o Senhor e não o serviram. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e vendeu-o em mão dos filisteus, e em mão dos filhos de Amon. E naquele mesmo ano oprimiram e vexaram aos filhos de Israel. 18 anos oprimiram todos os filhos de Israel que estavam da além do Jordão, na terra dos amorreus, que está em Gileade. Até os filhos de Amon passaram o Jordão para pelejar contra Judá, e contra Benjamim, e contra a casa de Efraim, de maneira que Israel ficou muito angustiado. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: Contra ti havemos pecado,
porque deixamos o nosso Deus e servimos aos Baalins. Porém, o Senhor disse aos filhos de Israel: porventura dos egípcios e dos amorreus e dos filhos de Amon e dos filisteus e dos sidônios e dos amalequitas e dos moanitas que vos oprimiam, quando a mim clamastes, não vos livrei eu da sua mão? Contudo, vós me deixastes a mim e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Andai e clamai aos deuses que escolhestes, que vos livrem eles no tempo do vosso aperto. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: pecamos, faze-nos conforme tudo quanto te parecer bem aos teus olhos. Tão somente te rogamos que nos livre neste dia. E tiraram os deuses alheios do meio de si, e serviram ao Senhor. Então se angustiou a sua alma por causa da desgraça de Israel. E os filhos de Amon se convocaram e se puseram em campo em Gileade. E também os de Israel se congregaram e se puseram em campo em Mispa. Então o povo, os príncipes de Gileade, disseram uns aos outros: quem será o varão que começará a pelejar contra os filhos de Amon? Ele será por cabeça de todos os moradores de Gileade. Estudo de hoje, Juízes capítulo 10, versículo 13 e 14. Os israelitas rogaram a Deus por resgate, depois que tudo mais falhou em salvá-los. Apenas no meio do sofrimento clamaram ao Senhor. Mas, no restante do tempo, o povo não queria nada com Deus. Por isso, ele acusou-os: vós me deixastes a mim e servistes a outros deuses. A pior coisa que Deus pode fazer é dar-nos o que queremos. Foi isso que ele fez com os israelitas. Andai e clamai aos deuses que escolhestes. O povo abandonou o Senhor e escolheu outros deuses. Agora, Deus estava permitindo que agissem conforme a vontade deles. Todavia, ele não tinha prazer no sofrimento resultante, pois se angustiou a sua alma por causa da desgraça de Israel. Em Juízes capítulo 10, versículo 16. Deus não fica feliz em dar-nos o que escolhemos. Contudo, ele nos dá liberdade e suas consequências. Mesmo quando tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor, em Juízes 10, versículo 16, os israelitas ainda estavam em má situação. As consequências não desapareceram, simplesmente porque retornaram a Deus. Eles ainda sofriam por suas más escolhas. Em contraste, Deus não negará bem algum aos que andam na retidão. Em Salmos capítulo 84, versículo 11. Encontraremos a alegria ao confiar no Senhor. Lucas capítulo 24, versículo 13 ao 53. Esse é o último capítulo de Lucas. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhe perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras, em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele era que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falam? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas,
explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. E perguntaram-se um ao outro: Não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 12 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: É verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Jesus aparece aos discípulos. E enquanto falava sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: Paz seja com vocês. E eles ficaram assustados e com medo, pensando que estava vendo um espírito. Ele lhes disse: Por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou: Vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele o comeu na presença deles. E disse-lhes: Foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse: Está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas, e eu lhes envio a promessa de meu Pai. Mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. A ascensão. Tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi elevado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria. E permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. Estudo de hoje. Lucas capítulo 24, versículo 36 ao 43. O corpo de Jesus não era um produto da imaginação ou manifestação de um fantasma. Os discípulos tocaram nele e ele alimentou-se. Mesmo assim, o corpo dele não era ressurreto como o de Lázaro. Em João capítulo 11. Jesus era capaz de aparecer e desaparecer conforme desejava. O corpo ressurreto de Jesus era imortal. Esse é o tipo de corpo que os crentes receberão na ressurreição dos mortos, pois todos serão colhidos. Cristo, as primícias, e quando ele retornar, os que são de Cristo, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 23. Jesus transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Em Filipenses, capítulo 3, versículo 21. E aquela casa será o nosso corpo celestial. E quando nos vestirmos com ele, não ficaremos sem corpo. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 2 e 3. Aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também viverá o vosso corpo mortal. Em Romanos, capítulo 8, 11. E o que é mortal se revista da imortalidade. Em 1 Coríntios 15, versículo 53. Nosso corpo preso à natureza se tornará um corpo guiado pelo Espírito, o que será a redenção do nosso corpo do pecado e do sofrimento. Em Romanos, capítulo 8, versículo 23. E viveremos juntamente com Jesus na nova criação. Esta é a esperança que temos. Orando os Salmos. E hoje nós completamos 100 salmos lidos, hein?
Haja conforme o Salmo 100 e reflita sobre a identidade de Deus e de seu povo. Salmo 100, versículo 1 ao 5. Exorta-se toda criatura a celebrar ao Senhor. Capítulo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Serve ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Provérbios, capítulo 14, versículo 11 e 12. A casa dos ímpios será destruída, mas a tenda dos justos florescerá. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. E essa foi mais uma leitura do dia de hoje. Eu espero você que amanhã, lembre-se, hein? Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui, curte esse vídeo e que o Senhor abençoe grandemente a sua vida. Até amanhã, hein? Tchau! La 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 la.